Muito bem, pessoal! Neste vídeo vou corrigir algumas questões de legislação que foram aplicadas no concurso da Prefeitura de Cerro Grande do Sul, agora no mês de maio de 2024, pela banca Legale Concursos. Essa prova, que eu vou mostrar agora, foi aplicada para alguns cargos de nível superior. Normalmente, nas provas da banca, a mesma prova é utilizada para diversos cargos de mesma escolaridade. E essas foram as questões, então, que apareceram para os cargos de nível superior. Pessoal, as questões foram divididas em 5 questões sobre a lei orgânica e outras 5 sobre o regime jurídico dos servidores do município. A questão 21 trata da regra que está no artigo 132 da lei orgânica. Lá nós temos que, dentre outras iniciativas, o município vai promover o princípio da finalidade social da atividade econômica e vai proteger os direitos dos usuários dos serviços públicos e dos consumidores em geral. E é isso, né, que apareceu aqui nas duas assertivas. A banca copiou essas duas assertivas do artigo 132 e perguntou quais estão corretas. Vejam só, ali dizia, ó, 1 e 2 estão incorretas, apenas a 1 está correta, apenas a 2 está correta ou as duas estão corretas. Como eu acabei de mostrar para vocês aqui, as duas estão corretas. A banca simplesmente copiou as duas assertivas, então a letra D, o gabarito. Esse tipo de questão é muito comum em provas da banca. Ela vai lá no finzinho da lei, copia alguns trechos e pergunta se estão corretos. Foi o que ela fez aqui com base no artigo 132. O gabarito dado pela banca foi a letra D, que é, de fato, a resposta correta. Então, eu não vejo como recorrer nessa questão. Letra D é o nosso gabarito. A questão 22 trata do meio ambiente e pergunta qual é a legislação que vai ser respeitada. E é óbvio, pessoal, eu nem precisava conhecer o artigo 128 para saber que o município vai exigir o cumprimento da legislação emanada. Legislação emanada quer dizer legislação que vem da União e do Estado. Claro, o município vai exigir que sejam cumpridas as leis federais e estaduais. Então, a letra C, o gabarito nessa questão. Essa questão eu acredito que até quem não estudou a lei orgânica poderia acertar, porque bastava pensar pela lógica, né, que o município vai respeitar todas as leis federais e estaduais. Então, a letra C, o gabarito, de acordo com o artigo 128, também uma questão bem literal, não vejo como recorrer nesta questão. A questão 23 é um assunto muito importante que eu sempre destaco nas aulas da lei orgânica sobre a educação, porque no âmbito do ensino, os ârgãos públicos oferecem educação pública e dentro dessa educação pública tem uma divisão de atribuições. A gente tem ali, em âmbito federal, a atuação principalmente no nível superior e no curso técnico. A gente vai ter no âmbito estadual a prioridade no ensino médio e também um pouco do ensino fundamental. E o município, os municípios em geral, eles têm como prioridade aqui a educação pré-escolar e fundamental. Então, a prioridade do município na educação é justamente pré-escola e fundamental. É isso que está no artigo 115, né? A questão é uma cópia do artigo 115, por isso a letra A é o gabarito. Foi o gabarito dado pela banca, também não vejo como recorrer nessa questão. Uma questão até fácil, principalmente para quem conhece um pouco sobre educação, ou até mesmo para quem fez a leitura, né, da lei orgânica. A questão 24 é uma questão que traz duas partes e pergunta quais estão corretas. Bom, a primeira parte da questão afirma que o plano de carreira dos servidores deverá assegurar oportunidade de progresso funcional. Essa é a primeira parte. E isso está lá no artigo 77, parágrafo único da lei orgânica. Essa primeira parte está correta. A segunda parte diz como a adoção de critérios objetivos de avaliação e o sistema de promoção por merecimento e por antiguidade. É exatamente uma cópia do texto que está lá no parágrafo único do artigo
77. Então, as duas partes estão corretas. A letra C é o gabarito aqui na questão 24. E a questão 25, a última questão sobre a lei orgânica, ela pergunta sobre um prazo de envio das normas orçamentárias. Quem fez o curso aqui no PGF Concursos lembrou desse quadro, lembra? Lá nos artigos 89 e 90 estão os prazos que o prefeito tem para enviar as normas orçamentárias para a Câmara e os prazos que a Câmara tem para devolver para o prefeito. E a banca perguntou este prazo aqui, que é o prazo que o prefeito tem para enviar todo ano a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. É até o dia 15 de julho todos os anos, com base no artigo 89, inciso 2. Então, aqui na questão, a letra B é o gabarito, e isso está previsto justamente lá no gabarito da banca, letra B. Então, essa é a resposta correta também. Não tem como recorrer nessa, né? Um prazo que está previsto na legislação. Essas foram as 5 questões sobre a lei orgânica. Agora, as questões sobre o regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores, a Lei 123 de 1990. Primeiro, pessoal, pergunta da suspensão preventiva. E quem fez o curso conosco lembrou desse quadrinho, né, que tem lá na nossa apostila, que eu mostrei para vocês na aula, que é possível afastar o servidor preventivamente para ele não atrapalhar na investigação. Essa suspensão preventiva pode ser por 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Isso está lá na letra B, foi o gabarito da banca, então uma questão também bem literal, não tem como recorrer nela, letra B é o nosso gabarito. A questão 27 trata do processo administrativo disciplinar. A gente tem lá no processo disciplinar artigos 167 e seguintes lá do Estatuto dos Servidores, as regras de como funciona o PAD. Aqui, a banca fez algumas pegadinhas nas questões e deixou apenas uma correta. Na letra A, ela diz que quando o PAD resulta de uma sindicância, quer dizer, quando teve primeiro uma sindicância e depois o PAD, o relatório da sindicância não precisa integrar os autos. Isso está errado, pessoal, porque o artigo 67 diz, quando foi feita uma sindicância e depois um PAD, o relatório da sindicância vai integrar, vai fazer parte do PAD, claro, porque já foi feita uma investigação. Então, essa investigação vai continuar no processo do PAD. Por isso, a letra A está errada, porque ela diz que não precisa integrar, e o artigo 67 diz que integrará os autos. A letra B diz que as reuniões da comissão não podem ser registradas em ata, e é claro que isso está errado, né? Porque não só podem, como devem ser registradas em ata, conforme está no artigo 169. Então, a letra B também está errada. A letra C fala que em caso de revelia em constituir procurador para sua defesa, o presidente da comissão vai designar de ofício um defensor. Isso está correto. Cabe ao servidor acusado se defender. Se o servidor não se defender e não indicar ninguém para fazer a sua defesa, aí o presidente da comissão do PAD vai designar alguém para que o servidor tenha defesa no processo. Isso está previsto no artigo 172. Então, a letra C é o nosso gabarito, é a resposta correta. A letra D diz que, concluída a inquirição de testemunhas, a comissão não pode interrogar novamente o indiciado. Isso está errado, porque o artigo 178 diz que, concluída a inquirição de testemunha, poderá a comissão processante, se julgar útil, reinterrogar o indiciado. Então, é errado dizer que não poderia, né? Então, pessoal, a única correta é mesmo a letra C, que foi o gabarito indicado pela banca. Também não tem como recorrer nessa questão. A questão 28, pessoal, ela trata da revisão do processo. Quem fez o curso lembrou daquele esquema que eu coloquei na apostila, lembra? A revisão do processo é quando o processo já foi encerrado, a pena já foi aplicada e por algum motivo vai se revisar aquele processo. É possível fazer isso uma única vez, quando constatado que a decisão tomada foi contrária à lei ou evidência dos autos, que é o que consta no item 2, ou a decisão se baseou em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados, ou ainda foram aduzidas novas provas, provas que não se tinha na época do processo, capazes de demonstrar a inocência do acusado ou autorizar a diminuição da pena. Aqui na questão, pessoal, a 1 e a 2 estão corretas. A banca simplesmente copiou essas duas alternativas que estão lá no artigo 186
incisos 1 e 3. Por isso aqui, ambas estão corretas, a letra B é o gabarito, esse foi o gabarito indicado pela banca, então quem lembrou do nosso esquema acertou também mais essa questão da prova, né? A letra B é o nosso gabarito. A questão 29 trata da aposentadoria voluntária. Lá no regime jurídico dos servidores, no artigo 194, tem algumas regras de aposentadoria. E lá diz que os homens podem se aposentar aos 35 anos e as mulheres aos 30 anos, né? E isso que nós temos então como gabarito, a letra D, porque pergunta para o homem, né? É isso que foi perguntado. Para o homem, são 35 anos, a letra D, o gabarito, de acordo com o artigo 194, inciso 3, letra A. A questão 30 fala sobre os benefícios previdenciários. E lá no artigo 193, tem benefícios do servidor e benefícios para o dependente. E eu gosto de brincar em aula, né, que o dependente só recebe benefício quando o servidor morreu ou quando o servidor está preso. Se o servidor morreu, o dependente pode receber a pensão por morte e o auxílio funeral. E se o servidor está preso, o dependente pode receber auxílio reclusão. Todos os demais benefícios, quem recebe é o servidor. O que essa questão faz? Ela pergunta quantos desses aqui são benefícios ao servidor. Pessoal, benefício para o servidor são esses do item 1, não valem os do item 2. E aí a questão traz 3 benefícios e pergunta quantos deles são benefícios que podem ser pagos ao servidor. Auxílio reclusão e auxílio funeral não são para o servidor. Se o servidor está preso, ele, servidor, não recebe auxílio reclusão. Quem recebe auxílio reclusão é o seu dependente. E quando o servidor morreu, ele também não recebe mais auxílio funeral. Quem recebe auxílio funeral é o dependente do servidor. Então, pessoal, nessa questão aqui, são benefícios do servidor apenas o do item 2, que é o auxílio natalidade, que está lá no artigo 193, inciso 1, letra B. Então, quantos são benefícios para o servidor desses 3? Apenas um deles, letra B, o gabarito. Esse foi o gabarito indicado pela banca, por isso também não vejo como recorrer nessa questão. Então, essa foi a prova aplicada para diversos cargos de nível superior aqui na Prefeitura de Cerro Grande do Sul. E como eu mostrei ao longo deste vídeo, não identificamos nenhuma questão aqui para se apresentar um recurso. Então é isso, espero que tenham se saído bem e contem conosco nos próximos concursos que vierem a realizar.